Fala pessoal, Felipe aqui, iniciando nossa jornada da diversidade no programa Demais da CIA Makers, a sua escola de inovação. E hoje nós estamos abrindo o capítulo Mundo Comum, uma convidada super especial que vai se apresentar para vocês. Seja bem-vinda, Indra. Muito obrigada. Bem-vindos todos vocês. Muito prazer estar aqui para a gente poder dialogar e numa jornada super interessante. Fiquei mega curiosa aí de como vão ser os conteúdos gerados nessa série de conversas. Estou ansiosa. E nós também. É um grande prazer receber você. E a gente já começa te perguntando qual que é a tua visão de mundo? Nossa, visão de mundo. Engraçado, faz um tempo já, eu acredito que desde 2016, que o mundo ele ficou... É uma conversa, eu imagino, entre o universo terreno e o universo extraterreno, né? Eu imagino tudo muito de maneira muito espiritual, né? Digamos, e daí que vem meu nome, inclusive, o Haritrava, eu entender as coisas intrinsecamente, o universo, o que eu acho espiritual e o que eu acho terreno. O que eu imagino das coisas é que, assim, somos pessoas humanas, né? Sobretudo. E no decorrer da história, eu acredito que houveram aí obstáculos, né? Que fizessem com que essas pessoas humanas não fossem tratadas da mesma forma. E aí chegamos no momento atual, 2021, onde tem uma série de coisas que precisam ser reparadas. E o que eu enxergo desse mundo é, sobretudo, empatia. Empatia das pessoas que estão na pele de pessoas que talvez tiveram problemas nesse decorrer da história e pessoas que têm esses privilégios que foram dadas a elas, né? Então, a minha visão de mundo é que eu acredito muito no amor, eu sou muito esperançosa. Eu acho que a empatia e o respeito estão sobre todas as coisas. E é isso, acho que eu sou meio paz e amor demais em alguns aspectos, mas, claro, longe de uma passividade. Você, como que você reconheceu a Indra Haritrava? Como é que isso tudo acontece? Eu acho que o nome Indra, a princípio, eu comecei a ser tratada como Indra ainda na Índia, né? Eu fiz uma peregrinação para lá em 2018 e simplesmente aconteceu. Acordei e deu tudo culminou para que eu fosse, né? As coisas começaram a dar certo. E aí, já na Índia, as pessoas elas não conseguiam pronunciar o meu nome antigo. Então, eu já comecei a ser tratada como Indra em alguns momentos. Foi uma jornada de extrema... Eu acho que a gente vai falar disso mais para frente, mas foi uma jornada de extrema importância, né, no que diz respeito à exploração do meu próprio ser, né, de entender quem eu sou no mundo. E Indra Haritrava veio, com certeza, por conta do reality, porque aí depois de 2 anos eu acabei gravando o reality para Netflix, o Nasce uma Rainha, que montava uma persona drag, e eu precisava dar um nome para ela. E aí eu pensei, Indra com certeza. Mas o Haritrava foi uma amiga minha, que é a minha irmã travesti, que é a Pisci Bruxa. Um dia a gente estava andando na Augusta, e aí ela olhou para minha cara e falou: nossa, você é muito Haritrava. Ela fez uma mistura entre Hariboa, que são pessoas geralmente que são mais namastê, e de travesti. E aí eu falei, gente, eu amei esse nome. E aí, na hora, eu peguei meu telefone, mandei uma mensagem lá pro programa, porque a gente já tinha gravado a primeira parte e faltava só o show final, que era o show que, inclusive, ia anunciar o meu nome. E aí eu falei, gente, precisa ser Indra Haritrava. Eu me encontrei nesse nome. E o que era para ser? O que era para ser um nome para minha persona artística, né? Teoricamente, eu acabei adotando o Indra para mim. E o Haritrava continua sendo dessa minha expressão artística, né? Que aí vem inúmeras facetas, já não consigo mais determinar o que é e o que não é. Indra, em vários veículos você se define como travesti. Sim. Esse é um termo bem questionado na atualidade, se usa, se não se usa mais. Como é que você pode nos instruir quanto a essa questão? Tá. A travestilidade, ela é uma identidade latino-americana, né?
Então, ela é uma identidade dessa parte do planeta Terra. E durante o tempo, né, e com os anos passando, houve uma marginalização dessa identidade, né? Essa identidade, ela nasce nas ruas, né? Nas urbanidades de pessoas que começaram a trabalhar, sobretudo na prostituição. Na verdade, se a gente for buscar mesmo historicamente, a travestilidade, primeiro, ela nasce num contexto mais transformista, de boate, né? Um contexto de show, mas depois ela acaba criando corpo, né? Ela acaba criando insumo mesmo para se transformar numa identidade. E aí, com os anos, essa marginalização fez com que fossem corpas e são corpas, né? Se a gente pensar estatisticamente, por exemplo, 90% da população transvestigênero, ela não trabalha em empregos formais, por exemplo. E estatísticas tão altas quanto são de pessoas, de travestis que trabalham com sexo, por exemplo. Então, a gente sabe, né, são dados que mostram que há uma marginalização dessa identidade. E eu me entender como travesti foi um processo de escuta, acho que sobretudo de escuta, de outras narrativas, né, de outras travestis. A gente tem, por exemplo, Renata Carvalho, que é uma artista super interessante e que é uma travesti, né? Ela é uma atriz, ela já fez peças extremamente interessantes, filme e tal. E aí a gente tem também a Erika Hilton, Erika Malunguinho, enfim, a gente tem personalidades de pessoas travestis que têm surgido, e isso eu acho que é o segredo de uma boa compreensão sobre as coisas, porque assim, quando você tem alguém, e aí é a representatividade, né? Porque quando a gente vê alguém, e aí a gente olha e fala, caramba, isso que ela tá falando faz sentido. E foi assim que aconteceu comigo, né? Eu nunca tinha tido amigas travestis. Imagina, eu cresci num contexto cristão, onde eu casa, igreja, escola, né? Enfim, não tinha muita vivência, né? Com outros tipos de pessoas. Acabei sendo meio que protegida, né? Num universo extremamente normativo. Mas aí, quando eu rebento para entender outras possibilidades de existir, eu encontro a Psy Bruxa, por exemplo, que foi quem deu meu sobrenome, que é uma travesti, antropóloga, pesquisadora, enfim, a gente trabalhou juntas recentemente no HC, e, enfim, eu olhei para ela e falei, nossa, amiga, tipo, o que você está falando faz muito sentido, eu passo muito sobre isso. E aí depois comecei a ouvir outras narrativas. A internet ajuda muito isso, né? De poder acessar outras travestis que são inteligentíssimas, estão aí produzindo conteúdos gratuitamente, muitas vezes, né? Porque ainda assim há uma falta de compreensão de que essa população ela ainda está em marginalidade, né? Ainda tá ela ainda não foi inserida totalmente na sociedade de uma maneira justa para a gente também poder construir nossos próprios sonhos. Então, quando eu me reconheço travesti, que foi um processo de nascimento e morte, né? De renascimento, melhor, porque foi um momento que foi pandêmico, né? Eu terminei de gravar o programa, eu ainda não me entendia como travesti, né? Isso foi em 2019, enfim. Que aí foi quando eu entrei num processo de morte mesmo, né? Eu acabei conseguindo ir para a praia, passar o momento de lockdown inicial, e foi um momento que foi de introspecção. Eu me fechei no meu próprio mundo, né? Se a gente pensar na jornada da borboleta, por exemplo, que ela é lagarta durante toda uma vida, e aí, em determinado momento, ela sente que é o momento da transcendência, né? Imagina, uma vida inteira se alimentando, deixando os jardins deteriorados, né, por conta de comer as folhas e tal. Em algum momento ela decide se fechar e se ouvir, né, e tentar. É uma morte de dentro para fora, né? A borboleta é exatamente isso. Ela derrete, né? Ela derrete de dentro para fora e assim nasce aquela belezura que é a borboleta. E eu precisei passar por isso também. Então fiquei deitada durante muitos dias e foi muito interessante porque teve o Festival Marcha, que é um festival produzido por pessoas transvestigêneres, e aí eu tive muito acesso, né? Muito acesso, e comecei a ouvir, comecei a ler, e aí veio Paul Preciado, Judith Butler, que são teóricos que falam sobre gênero, e aí eu comecei a montar as peças.
né? E entender a travestilidade como uma identidade latino-americana, americana, num contexto brasileiro. E aí eu falei, putz, é isso que eu sou, né? E aí eu me transformei e Eu renasci adorei travesti. adorei essa analogia de pensar no teu processo de autoconhecimento com a borboleta, sabe? Uhum. Sim. Isso é incrível, porque imagino que seja um processo extremamente intenso, né, no todo. E o que você destacaria, assim, que mais te doeu e o que mais te aliviou ou alivia ou dói em ser diferente do que a sociedade espera, do que as pessoas esperam, né? Por conta dessa transcendência. Sim, eu acho acho não, eu tenho certeza que a expectativa em nenhum contexto ela é aceitável, né? Porque a expectativa ela gera frustração. Então, a gente sabe que numa sociedade binária onde existem duas opções, né? Ou ser homem ou ser mulher. E aí a gente, durante a trajetória, é alimentada com esses insumos que vão tornar a gente uma mulher de sucesso ou um homem de sucesso. Só que aí agora a gente tem uma nova identidade, que ela não, uma nova não, né? Super antiga, mas uma identidade aí que agora as pessoas se tocaram que existe e que são humanas também, né? Mas o que me foi de muita perda, né? Essa transição para mim foi um momento onde de fato foi uma morte real oficial, assim. Uhum. Porque eu acho que junto com uma identidade como a travestilidade, carrega muito estigma, né? Então, automaticamente, quando você diz que é algo, e por isso que eu não reivindico o termo mulher, por exemplo. Eu acho que sobre o termo mulher já existe uma bagagem gigantesca de cobranças masculinas, de cobranças da própria sociedade, delas com elas mesmas, né? Então, assim, eu sou só travesti. Então, assim, junto com a travestilidade veio esses estigmas que não eram meus, mas as pessoas acabavam me lendo como tal. A não Então, binariedade está aí? na verdade, a não binariedade ela é um guarda-chuva que abarca diversas identidades, né? Tudo que é não binário, tudo que é não binário, não é binário. Porque a Entendi. binaridade é a cisgeneridade homem-mulher. E a não binariedade é tudo que foge dessa normativa. Mas se a gente entender que a gente precisa entender que existem também travestis que são binárias, né? Que gostam de ser reconhecidas como mulheres. Então, assim, o que é mais interessante da transgeneridade como um todo, para mim, é que não tem como eu olhar para você e falar, é isso. Não. Você vai ter que buscar ouvir a pessoa, porque ela vai ter uma narrativa e um embasamento totalmente diferente. Tipo, eu sou uma travesti de um jeito, existe uma outra travesti que é de outro jeito. Não tem como a gente rotular, né? É muito orgânico, é muito... Esse, para mim, é um ponto de vista muito interessante, porque hoje, principalmente do lado de cá, conversando com empresas e transitando em universidades, etc. e tal, as pessoas têm muita dúvida também, né, de como lidar com o dito diferente, né? Como é que você poderia, por exemplo, sugerir ou orientar para que as pessoas pudessem acessar essas curiosidades de forma respeitosa e, com isso, transformar essa curiosidade em aprendizado? Certo. Eu acho que tem tem um meme da Márcia Sensitiva no Instagram, que ela bate palma e fala: querida, você está na terceira dimensão, você não está na quinta. Você tem o celular na mão, você tem condições. Então, assim, hoje a gente tem um conteúdo maravilhoso, gerado gratuitamente, graças ao Instagram, que é uma empresa bilionária e que faz dinheiro às nossas custas, que tem inúmeras pessoas. Acho que se você colocar uma hashtag, se a pessoa... É porque a pessoa primeiro precisa se interessar, né? Se a pessoa falar, nossa... Quero saber o que é isso. Eu ouvi lá na TV falando todes, ou ouvi falando não binário, ou ouvi falando travesti. Gente, uma simples hashtag com esse nome que você ouviu, que a pessoa, né, vai conseguir escrever, e aí ela consegue acessar uma
enciclopédia. Mas mais do que isso, hoje eu vejo a necessidade, principalmente num universo mais comercial, né, empresarial, das pessoas começarem a contratar pessoas transvestigêneres. Isso é urgente. Eu acho que se existe uma urgência na contemporaneidade, é a empregabilidade transvestigênero, né? Não só de travestis, mas de mulheres trans, homens trans, boys cetas, enfim, tem pessoas não binárias, enfim, a gente tem muita necessidade das pessoas conviverem com a gente, né? E aí sim, não é não tem mais aquela conotação de entrevista, né? Eu tô dando uma entrevista para você porque eu sou uma comunicadora, mas às vezes o que acontece é que as pessoas querem atender o tempo inteiro com qualquer pessoa trans que atravessa na rua, entendeu? E não é assim. Você não chega para uma pessoa cis e fala, e aí, o que você... Não. Você convive com ela, conquista ela, e aí sim, de repente, ela revela os segredos da beleza. E é super importante dizer isso para que as pessoas comecem também a separarem esses papéis, né? E o que na tua visão, olhando para o mercado, né, até considerando você como uma multiprofissional, né, porque você, na tua veia artística, você tem várias fontes aí de criatividade, de inspirações. O que você enxerga olhando para o mercado, o cenário contemporâneo, de positivo / otimista? Assim? O que você fala, nossa, isso é muito positivo para nós, que estamos dentro desse processo de espaço, de conquista de espaço, de direitos humanos, etc. Sim, eu acredito que pessoas trans e travestis estão chegando em lugares onde outrora não chegaram. Então, eu vejo isso como um ponto positivíssimo. A gente ter uma deputada travesti atuando, né, em ambientes que são extremamente excludentes e hegemonicamente brancos, né, e cisgêneros. Então, eu enxergo com muita positividade isso, né, a gente acessar lugares que anteriormente não. Outra coisa que eu acho que é um cenário positivo e que ele tende a crescer é a necessidade das empresas em entenderem esses assuntos sensíveis, né, assuntos da diversidade, como uma pauta extremamente importante a ser discutida, né? Então, assim, a urgência, ela é uma demanda da própria população que está acessando essas novas narrativas, né? Essas novas não, mas narrativas trans, tendo acesso através da internet, sobretudo, e essa demanda, a sociedade capitalista, né? Demanda, oferta, procura, né? Então, assim, as pessoas elas começam a se questionar, né? O que é isso? Mas espera aí, quero saber por que essa marca... Hoje, pelo menos eu entro no Instagram de uma marca, a primeira coisa que eu vejo são as fotos que tem, né? Se contempla todos os tipos de pessoas, senão já nem me interessa. Porque quer dizer que a pessoa ela ainda não se permitiu sair da bolha dela. Estamos num momento onde todas as pessoas precisam ser contempladas. E isso, para mim, é crucial. E essa necessidade das empresas se reposicionarem, né, se posicionarem de uma maneira um pouco mais diversa, vai gerar muita oportunidade, e assim eu espero. Porque se a gente pensar na história do cinema, por exemplo, pessoas, o transfake, né, que são pessoas cis que fazem papel de pessoas trans, por exemplo, e a Renata Carvalho fala muito disso. Aí precisa entender, né? E aí vem Djamila Ribeiro com lugar de fala, entender que assim a gente precisa ter noção de como a gente retrata as humanidades, né? Então, eu espero que com essa nova abertura desse mercado para nos ouvir e para ter a gente em suas equipes, seja um passo importante para as pessoas entenderem que é sobre a gente, e a gente tem que estar lá, não é ninguém falando por nós, né? Não tem como a gente falar sobre tudo, não tem como eu chegar aqui e querer falar sobre a vivência de uma pessoa gay até porque eu já vivi um pouco disso, mas uma vivência lésbica, enfim, tem inúmeras outras vivências que não adianta eu querer abraçar, não adianta eu querer falar, eu não passo por aquilo, né? Você
é uma profissional multitask, né? Porque além de comunicadora, você está envolvida com a música, Uhum. com arte. Fala um pouquinho para a gente da tua carreira, do que te Certo. inspira, como é que você reabastece o seu lado criativo e tudo que você faz. Certo. Eu sou uma pessoa extremamente fotográfica, né? Acho que tudo começa com a fotografia, na real. Antes de ingressar na faculdade de arquitetura, eu comecei a fazer umas andadas aí pela cidade, né? Fotografando existências, a hostilidade da cidade, sobretudo num contexto paulistano, né? Para com pessoas em situação de rua, por exemplo. Então eu andava, eu saía com a câmera na bolsa e aí eu saía peregrinando por toda a cidade. E aí, depois de ter entrado na faculdade de arquitetura, eu creio muito que foi muito importante para a construção de um olhar mais crítico sobre as coisas. Eu já tinha um olhar bastante crítico antes, mas depois da faculdade foi assim, engraçado, eu não me imagino mais trabalhando com arquitetura de fato, mas foi ela que me deu a possibilidade de poder ser assim, como eu sou, né, de construir as coisas, de entender os processos de criação, né, de saber que tudo precisa, nada nasce do nada. A gente tem insights, esse insight precisa ser materializado num papel. Desse papel a gente faz um mapa mental, ou então através de um desenho, ou então escreve uma música. Eu acredito que a criatividade ela vem a partir do momento que você consegue entender de onde ela nasce e aí para onde vão esses braços dessa árvore, né? E saber entender como fazer crescer bonita, né? Uhum. Então, eu imagino que, assim, depois da arquitetura, que eu também fiz o meu TCC de fotografia através de um passeio de bicicleta na urbanidade paulistana também. E aí, acho que... E eu estudei Darcy Ribeiro, né, que é um antropólogo que estuda brasilidades, e eu acabei voltando lá para a cidade de onde minha mãe nasceu, que é no Paraná, e comecei a fazer esse levantamento. Mas a minha principal fonte de inspiração, e eu pude perceber isso durante a viagem da Índia, é a da escuta. Eu acho que quando a gente se permite sentar na frente de uma pessoa, ou do lado dela, tomando um chá, sei lá, fumando ou conversando ou então observando, acho que a observação ela é a minha principal fonte de inspiração, né? Foram meses onde eu até levei uma câmera para essa viagem e do começo eu comecei a fotografar, mas eu vi que aquilo era uma barreira entre mim e as pessoas, né? Porque acabava já me estereotipando como uma pessoa que viaja e que fotografa e que objetifica aquelas pessoas. Guardei a câmera na bolsa, fiz uma amizade com um indiano e deixei na casa dele. Só peguei no final da viagem. E aí eu comecei a conversar com as pessoas. Conversar não, eu ouvi, a saber o que elas têm a dizer. Eu acho que quando a gente e sentar e ouvir uma história, sabe? Isso até, eu fico até emocionada, porque é muito importante a gente abrir o nosso coração para ouvir outras narrativas. E eu só descobri a importância disso de fato quando eu percebi que é impossível a gente ter empatia sobre uma pessoa se a gente não a escuta, se a gente não sabe a história dela, se a gente não sabe o que ela gosta, o que emociona ela. Então eu acho que a escuta é a minha principal fonte de inspiração. E claro que isso vem através da imagem, das cores, dos aromas. Ontem eu cheguei aqui na janela de casa, eu moro bem no olho do furacão do centro. E às vezes eu perco a noção do tempo. Eu fico aqui e aí quando eu vejo já é 4 da manhã, porque eu perdi, eu nem olhei e fiquei observando como as pessoas passam, como elas vivem. Eu sei assim dos apartamentos aqui da frente. Eu já até pensei em fazer um jornal do bairro, inventando umas crônicas sobre as pessoas que estão aqui morando na frente, sabe? E aí, por que eu falei isso? Porque a pessoa que estava passando aqui embaixo ontem. Ah, tá. Eu dei uma inspirada no ar uma hora. Imagina, a gente está tendo uma queimada aqui perto, né, em Franco da Rocha. Enfim, a gente está vivendo aí momentos intensos. Mas foi uma inspiração e o vento bateu de um jeito que eu já tinha sentido aquilo em outro momento. Então, isso também é uma fonte de inspiração para mim, a memória através do toque do vento na minha face, ou então de como o ar entra, ou do aroma que me acessa, né?
Isso também me inspira, e mais do que isso, e eu tenho percebido isso escrevendo o livro, né, porque eu estou escrevendo um livro sobre essa jornada da Índia, é que eu consigo lembrar dessas sensações, a maneira como o sol bate, a maneira como o vento me toca, isso tudo me inspira, né, e faz com que eu continue vivendo, porque eu descobri que essa é a Faz minha força motriz. com que você inspire outras pessoas, né? Acho que antes de você falar a palavra empatia, foi a primeira palavra que me veio à mente quando você falou, porque quando a gente estuda empatia, a gente estuda dentro desse guarda-chuva a escuta ativa, né? E até quando a gente pensa no contexto organizacional, em como as empresas elas podem colaborar para que os ambientes sejam mais empáticos, para que elas sejam mais inclusivas, para que elas abracem mais a diversidade. Eu acho que você trouxe uma grande dica, né? Porque está na nossa frente e a gente não usa, né? E talvez o exercício da escuta ativa com certeza pode ajudar a gerar empatia na medida com que a gente vai conhecendo as histórias e se conectando, né? E, e que bom que você está aqui para nos ensinar isso. Muito obrigado. Obrigada a vocês. E me diz uma coisa, você está aí com o projeto então do livro. Fala um Sim. pouquinho para nós desse projeto. Esse livro, ele é uma coisa muito doida. Eu posso mostrar o manuscrito para vocês? Claro, é um prazer. Mas espera aí, tá no cômodo do lado, um minutinho. Vai lá tranquilo. Porque é muito interessante, porque eu escrevi ele, na verdade... Ai, peraí, deixa eu falar quando eu voltar. Estamos aí. Esse caderno, eu ganhei de uma amiga. Eu trabalhava numa loja de design de móveis, e aí um dia ela me presenteou com esse caderno, e eu falei, nossa, que legal, eu guardei. E aí, quando eu descobri que ia para a Índia, eu falei, nossa, vou fazer disso meu journal, né? Meu diário. Então, aqui que eu acabei organizando o que eu ia fazer. Deixa eu ver se dá para ver assim. Então, eu colocava, tem até Peguei um, a ideia. vamos ver aqui, o mapa da Índia que eu colocava, Que legal. mostrando todos os estados. E aí aí aqui todas as cidades que eu acabei visitando, que foi acho que em média umas quase 70, uma coisa assim. E aí eu comecei a escrever aqui, e era um caderno que, tipo, as pessoas também escreviam, né? Pessoas indianas vinham e tentavam descobrir como era meu nome, e onde eu era. E aí, então ele foi construído não só por mim, mas pelas pessoas que eu tive contato durante esse tempo todo. Só que aí, no começo, eu queria fazer com uma conotação mais de diário mesmo, né? Tipo, ai, oi, hoje acordei, não sei o quê. Mas aí eu comecei a ficar bodeado. Falei, gente, não faz sentido nenhum, né? Eu ficar escrevendo o que eu fiz hoje, amanhã e tal. E aí eu comecei a escrever reflexões em determinados momentos da viagem. E aí ele foi se construindo. O mais doido é que quando chegou no momento que eu estava voltando para o Brasil, que eu fiz uma escala na Etiópia, gigantesca, me deram até um hotel, que eu não dormia num hotel há muito tempo, porque assim, a minha viagem ela foi constituída de uma errância pelos solos indianos, né? Norte, sul, leste, oeste, através de trem, ônibus, carona, e eu dormia em Couchsurfing, que é aquele aplicativo que você fica na casa da pessoa, ou então nos templos, ou então eu carregava uma barraca comigo também. Às vezes eu chegava numa cidade, olhava, eu escolhia uma casa, ia falar com a proprietária da casa para se ela me permitia dormir lá no terraço, né? E foi um momento, foram momentos, na verdade, muito intensos e muito bonitos, né? Eu fiquei muito comigo mesma, e foi quando eu reconheci também todos os seres que estão comigo, né? Eu acho que uma coisa que a gente não pode se esquecer é que a gente nunca está sozinha, né? 100%. Existem forças que nos protegem, que nos acompanham, que abrem os caminhos para nós. E aí eu fui escrevendo, escrevendo. E o mais interessante que eu ia falar isso no começo, me perdi aqui, é que eu parei na Etiópia e eu estava escrevendo exatamente a última página do caderno. Muito simbólica, porque parecia que naquele momento eu estava, tipo, finalizando ele e finalizando a viagem também. Imagina, eu voltei da Índia com um derrame na perna, né? Que eu tive no último mês.
que parecia que... parecia não, né? Foi uma somatização de coisas, né? Onde eu mudei determinados padrões da minha existência, e aí meu corpo avisou e falou: o que está acontecendo, né? Mal sabia ele que estava nascendo uma outra pessoa, e era por isso, né? Depois, durante muito tempo, eu acabei sentindo várias dores, assim, era como se meu corpo estivesse se reajustando numa corporeidade que já existia, mas com uma nova essência e com, imagina, um novo ser, né? E aí o processo desse livro está interessante porque eu estou acessando a viagem tudo de novo. Eu estou agora escrevendo o 4º mês dela. Foram 10 meses, e aí eu já fui primeiro, segundo, terceiro, e cheguei no 4º agora, que é quando eu chego no Nepal. E faço, enfim, essa viagem, conheço o lugar que Buda nasceu. Mas está sendo muito legal, porque eu estou relembrando, né, toda essa peregrinação que, para mim, foi extremamente importante. E um privilégio, eu agradecer, eu acordei... Até hoje, antes de dormir, eu fiz um altarzinho no meu quarto. Altarzinho não, um altar no meu quarto. E eu agradeço porque é um privilégio gigantesco, é um direito. A Neon Cunha, que é uma travesti maravilhosa, fala que não é um privilégio, mas um direito adquirido muito interessante a gente poder ter uma vivência como essa num território que, assim, é 100%, não sei se você já esteve na Índia, mas é 100% diferente da maneira como a gente vive. Né? A maneira como eles comem, como eles cagam, como eles se relacionam, como eles existem, é 100% diferente da maneira como a gente aprendeu desde que a gente nasceu. Eu tinha 26 anos e tipo, é uma loucura. E o que daí a gente, enfim, das suas vivências que agora estão sendo impressas no livro, que mensagem / reflexão você acha que se destaca que a gente poderia compartilhar com as empresas que estão nos ouvindo, nos assistindo e consumindo o nosso papo? Qual você selecionaria, assim, se você pudesse falar com todas elas? Tá, mas isso da viagem da Índia? Do que você quiser. Do que eu quiser, para as Porque você empresas que viveu são nos tantas assistindo. coisas. O que te vem à mente, assim, de bate-pronto, que as empresas poderiam ouvir, sabe? E refletirem, para que elas fossem mais inclusivas, mais humanas e contribuísse para esse processo, né, de resgate dos direitos humanos de se viver nesse planeta, nessa Terra. Sim, eu acredito que, então, essa pessoa dessa empresa tem que se imaginar em frente de uma montanha. A gente sabe que a flora, né, ela tem uma diversidade gigantesca de cores. Não é um único verde. É como um Pantone mesmo. A gente tem trilhares de cores que, teoricamente, para uma pessoa... Mas não tem só um verde. Imagina, querida, tem ciano, tem não sei o quê. Não, ciano é azul, mas tem oliva, lá, 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 lá. O que torna essa montanha bonita é essa diversidade de cores. Porque se fosse uma única folhagem de uma única cor, talvez ela seria monótona. Talvez ela não tivesse a graça e talvez ela não prendesse tanto a sua atenção e fizesse com que você entrasse naquele estado meditativo, que é olhar para uma montanha com aquela diversidade de verdes. E aí, quando eu imagino, e para mim, assim, existe uma vida minha antes e uma depois da yoga, por exemplo, que é uma filosofia de vida, né, da qual eu sigo, inclusive eu instruo yoga, né, que eu acredito tanto nessa filosofia, que ela me fez enxergar que a gente e a natureza somos uma coisa só. Isso é óbvio. E a gente consegue ver hoje isso ainda mais discrepante, porque a queimada da Amazônia que chega aqui em São Paulo através de uma nuvem preta, né, e deixa o dia à noite, por conta de um ato que acontece a muitos mil quilômetros daqui, mas que ainda assim nos afeta. Então, imagino que a pessoa dessa empresa olhe para essa montanha, agora imagine pessoas. São pessoas diferentes. São existências, são histórias diferentes. E conviver com essa diversidade enobrece. Porque é muito confortável quando a gente vive num ambiente onde todas as pessoas têm o mesmo background e onde as pessoas têm as mesmas realidades. Isso faz com que você não pense a sua classe, não pense a sua cor,
Não pense a sua sexualidade, identidade, enfim. Então, é muito bonito a gente pensar que as coisas sejam construídas por uma diversidade de pessoas, né? Pensar que num time, de uma empresa, sobretudo de criatividade, gente, precisa ter o olhar de uma pessoa trans, precisa ter o olhar de uma pessoa preta, de uma pessoa branca. É crucial. Eu não imagino eu não queria imaginar, né? Mas a sociedade como ela é hoje, ela me lembra disso todos os dias. Que existe um prédio gigantesco, envidraçado, com só pessoas brancas. E, sobretudo, homens, cisgêneros. Isso, para mim, é incabível, dói no meu coração tão fundo, que eu penso, nossa, será que a pessoa ela se sente confortável num ambiente como esse? Olha, Indra, é por essas e outras falas que você trouxe aqui para a gente, que a gente está longe de esgotar, né, as discussões e conversas sobre esse tema. Eu, em nome da Cia Makers, do Programa Demais e da nossa jornada da diversidade, te agradeço muito pela generosidade de você representar um grupo de pessoas que estão carentes desta voz, desta fala, deste alcance. E para a gente é um privilégio ter você e os outros convidados das jornadas para trazerem as suas histórias e a gente tentar, como escola de negócios, levar isso para que as empresas ouçam também e para que cada vez mais a gente alcance outros espaços e, enfim, e conquiste novos direitos. Sim. Muitíssimo obrigado. Já acabou! Ai! Muito pouco! Pois e assim, você falando, eu falei, meu Deus, desde o nosso primeiro contato, eu comentei aqui com todo mundo da CIA, eu falei, eu conheci a Indra, eu conversaria com ela por horas, assim, tipo, e eu acho que todo mundo que te ouvir vai ter a mesma sensação. Então, eu queria que você deixasse aí os seus contatos, as suas redes sociais, os canais que você quiser, para que as pessoas possam encontrar você, encontrar o seu trabalho, enfim. E deixar aí um salve, uma despedida para a galera. Sim. Quero agradecer imensamente, porque eu gosto muito de falar sobre coisas que me emocionam, né? Durante a nossa conversa, eu vou mostrar, será que dá para ver? Eu fico arrepiada, porque é para além do que eu sou, mas é sobretudo o que eu sinto, né? As coisas que me atravessam e fazem com que eu tenha vontade de compartilhar. Quero agradecer a oportunidade imensamente. É o primeiro podcast que eu gravo e eu tô tipo... Não, primeiro conteúdo que eu gravo e me deixou extremamente feliz. Eu adoro falar. Eu gosto muito de ouvir, mas eu gosto muito de falar também. E aí vou fazer só uma coisa que você falou, que é uma população que está carente, né? Acho que para além de estar carente, é uma população que está sedenta por poder ter o direito de sonhar, né? Eu acho que quando a gente imagina o que a gente precisa para a gente, minimamente, comer bem, ter onde dormir, poder fazer escolhas primárias, tipo, quero ir em tal lugar ou quero comprar determinada coisa. Imagina, a gente vive numa sociedade capitalista onde o dinheiro ele é necessário para absolutamente tudo, né? Hoje até as pessoas que fazem meditação, curso de yoga, não sei o que, elas pagam por isso, né? Então deixamos de ter a motivação do simples existir, né? Ele ficou monetizado também. Agradeço e desejo todo o amor do mundo para todas as pessoas que acessarem esse conteúdo lindo que a gente fez. E as minhas redes sociais, todas, são Indra Haretrava. Tanto o Instagram quanto o Twitter. No YouTube, teve um show que eu gravei lá recente não, foi no meu aniversário, onde dá para assistir também, é onde eu canto. Existem outros vindo aí em breve. E é isso, eu acredito que aos poucos eu tenho descoberto os meus propósitos nessa terra, né? Um deles é cantar. Eu acho que eu consigo acessar o coração das pessoas através de uma autocura que acontece comigo mesma, quando eu canto e faço com que essa energia circule em mim. E aí, quando eu me curo, eu passo para as pessoas através do meu cantar e do meu sentir.
E aí também a comunicação, a escrita. Eu acho que todos os dias eu descubro uma nova faceta minha e sempre buscando entender a melhor versão que eu posso ser. Agradeço e travastê para vocês. Um abraço, que esse Um abraço também venha abraço. presencialmente. Muito Por favor! obrigada. Para toda a galera que está ouvindo a gente, continue nos acompanhando aí em todos os nossos canais e que esse seja o primeiro de vários outros bons conteúdos como esse. Felipe aqui, me despedindo também e provando, junto com a Indra, que todo mundo pode ser demais. É só a gente parar para escutar. Um grande beijo, equipes diversas inovam mais e até breve. Um beijo.